Olá, galera do bem, galera do terceiro setor. É junto dos bons que a gente fica melhor, disse Guimarães Rosa. E hoje eu trouxe para você um conteúdo muito bom, de muita qualidade, a respeito de regularização das instituições sociais. Afinal, o que é que eu preciso fazer para começar a colocar em prática a minha ideia e começar a conseguir recursos para colocar ela, para fazer ela acontecer, para dar tudo certo? Bom, então se você tem essa pergunta, se você tá aí querendo começar um projeto social e não sabe o que fazer, por onde começar, vem comigo que hoje o vídeo de hoje vai te ensinar. Hoje nós vamos aprender sobre regularização jurídica, como a gente faz para organizar um projeto social para que você possa captar recursos, tanto públicos quanto privados, e aí ter, enfim, o seu registro de pessoa jurídica. Vamos aprender os 7 passos que você precisa dar. Vamos aprender também sobre as nomenclaturas utilizadas para distinguir, né, o terceiro setor, quais são os nomes corretos, instituição, OSC, ONG, o que é certo. E vamos aprender também o que não fazer quando for começar um bom projeto. Vamos lá então. Bom, o primeiro passo que você precisa dar é: você precisa encontrar 7 pessoas que vão estar junto com você nessa missão valorosa de colocar em prática esse projeto que você tem. Por que 7 pessoas, Tatiana? Bom, porque para você organizar um trabalho social que mais para frente não vai ter nenhum tipo de problema com falta de conselho fiscal, falta de multiplicidade de assinaturas, que são exigências que vão ser feitas mais à frente para captar recursos públicos, o que eu te recomendo? Já começa certo, gente. Quando você começa já fazendo do jeito certo, dá menos trabalho corrigir depois. Depois, para você corrigir, vai ficar mais caro, mais penoso e você vai ter muito mais dificuldade de consertar. Então, 7 pessoas. 7 pessoas, quais são as funções? 4 no conselho de administração ou diretoria e 3 no conselho fiscal. Quem são os conselheiros de administração ou diretores? Presidente, vice-presidente, tesoureiro e secretário, tá? E quem são os 3 conselheiros fiscais? 3 pessoas aí que vão fiscalizar as ações da diretoria ou do conselho de administração. Então, para começar, 7 pessoas. Documentos dessas 7 pessoas: RG, CPF, comprovante de endereço, título de eleitor, antecedentes criminais, né? A certidão de antecedentes criminais, de bons antecedentes. Vai precisar também da regularização dessa pessoa em relação aos cadastros de proteção ao crédito. Por quê? Especialmente do presidente e do tesoureiro. Porque uma outra demanda mais à frente que a sua instituição vai precisar era abrir uma conta em nome da pessoa jurídica. Você precisa ter uma conta pessoa jurídica. E aí essa conta vai ser aberta com registro duplo de assinaturas, ou seja, 2 pessoas assinando a conta. Quem? O presidente e o tesoureiro. O banco não vai abrir se essas pessoas tiverem alguma restrição em algum cadastro de proteção aí ao crédito. Vamos agora então para o nosso terceiro passo. O terceiro passo que você precisa dar é: você vai precisar organizar um bom estatuto social. O que vai ter que conter no seu estatuto? Ele precisa estar regular com a Lei 13.019 de 2014. Eu vejo muita gente falar assim: ai, Tatiana, eu vou dar uma googada, vou pesquisar no Google e vou achar um estatuto, vou baixar e pronto. Olha, você pode até encontrar no Google, você pode até fazer isso, mas não vai funcionar muito bem. Vai funcionar por um período de tempo para você iniciar, mas mais pra frente você vai ter problema. Por quê, Tatiana? Porque você não vai encontrar assim com tanta simplicidade, a não ser que você faça uma boa pesquisa, um estatuto regularizado com a Lei 13.019 e com as demais legislações, como por exemplo o Código Tributário Nacional, o Código Civil, a própria Lei 13.019 de 2014 e as alterações legislativas que tiveram recentemente, inclusive da Lei Complementar 187 de 2021. Não se preocupem em anotar todas essas leis, porque elas vão ficar descritas aqui no vídeo. Falando em ficar descrita aqui no vídeo, já se inscreve aí no canal, dá um like aí, tá bom? Pra você ajudar esse vídeo a subir e ajudar mais pessoas. Então, você precisa ter um bom estatuto social. Isso vai fazer toda a diferença no seu processo de regularização da entidade e mais pra frente, especialmente na captação de recursos, tá? 4º passo. Bom, você vai precisar de um contador. Para com isso de: eu vou ligar pro meu amigo contador, João, e aí, colega, me ajuda aqui. Não.
Contador tem que ter especialidade no terceiro setor. Não adianta você contratar um cardiologista para um problema ginecológico. O cara não vai conseguir te ajudar. No máximo, ele tem informações genéricas sobre o assunto. Então, você não pode contratar um contador que não tem especialidade na prática do terceiro setor. Porque eu já vi muita instituição ter muito problema depois que criou a pessoa jurídica, se regularizou. Aí quais são os problemas que ela tem mais pra frente? Problemas sérios, porque o regime tributário escolhido tá errado. O contador selecionou o regime tributário do Simples Nacional, e isso é um erro grosseiro e absurdo, mas infelizmente muito comum, tá? Esse contador, o que ele vai fazer? Ele vai emitir o DBE, que é outro documento exigido para você regularizar o seu projeto social e iniciar aí um CNPJ. Esse DBE é um documento básico de entrada onde vão constar as informações da sua instituição. Quer ver outro erro grave que acontece nesse momento? As entidades que não têm uma boa contabilidade selecionam os códigos de atividade econômica equivocados. Seleciona um código de atividade econômica que não condizem com a realidade do seu objeto social no estatuto, que não condizem com aquilo que você vai fazer. Tatiana, dê exemplo, eu não estou entendendo, não. Presta atenção. Código de atividade econômica, serviço de assistência social, ensino de arte e cultura, educação infantil. Aí eu vejo algumas entidades colocarem Associação de Defesa de Direitos. Quando você escolhe o código errado, você pode ter problemas que você vai ser obrigado a registrar todas as atas da diretoria no cartório. Olha o preço que isso vai te custar. Então, saiba escolher a contabilidade. Desde já quero indicar aqui a contabilidade parceira da Cactus, que é MBMBH, Assessoria e Gestão Contábil. Eles têm uma gama de profissionais que já têm experiência no atendimento de entidades do terceiro setor, tá bom? Vamos para o nosso sexto passo. O sexto passo, você precisa, para iniciar o processo de regularização, o endereço onde vai funcionar a entidade. Nossa, Tatiana, agora deu errado. Porque eu não tenho um prédio, um lugar, eu não tenho isso não. Bom, quando você está começando, pode ser até um escritório administrativo, pode ser uma sala da sua casa, pode ser no começo, se você vai fazer atividades mais de rua, atividades mais em espaços públicos, então você vai oferecer aula de circo na comunidade, você vai oferecer aula de esporte na quadra da comunidade, nas escolas. Aí serve um endereço da sede, né, funcionar como um escritório administrativo, tá? Mas esse endereço que você vai cadastrar tem que ter IPTU. Então você vai precisar enviar para o contador também a documentação referente ao IPTU deste imóvel. Tatiana, então já era para mim, porque a casa que eu moro não tem IPTU. Até tem como resolver este problema, mas mais uma vez, o que vai fazer a diferença? Um bom contador, tá? Então, se o imóvel que você está selecionando para cadastrar a sua pessoa jurídica não tem IPTU, o contador vai dar aí os andamentos corretos dentro da Junta Comercial do Estado na consulta de viabilidade para fazer com que a solicitação de IPTU possa ser desconsiderada, tá bom? E por último, o último passo, e é fundamental, é imprescindível que você tenha, é que o seu projeto social esteja bem descrito dentro do seu estatuto. Por quê? Porque se não tiver, mais pra frente você vai lidar com problemas como você não pode captar junto a este conselho, porque não está previsto no seu estatuto que você vai atuar com esse público, entendeu? Então, gente, esses são os passos fundamentais para que você possa regularizar a sua pessoa jurídica. Vamos dar uma rebobinada aqui pra gente lembrar de todos eles. Primeiro passo, então, você precisa de 7 pessoas com toda a documentação regular, e esse já foi o segundo passo, documentação regular das 7 pessoas. Terceiro passo que eu falei aqui foi sobre a elaboração de um bom estatuto social regularizado com a Lei 13.019 de 2014. O quarto passo foi saiba escolher uma boa contabilidade, porque você vai precisar não só para iniciar a pessoa jurídica, como para fazer as declarações para a Receita Federal nos anos seguintes. Instituição que não declara para a Receita fica inapta, o CNPJ deixa de estar ativo, e aí você vai ter uma série de outros problemas. Quinto passo que eu te expliquei aqui
foi a emissão dos documentos ali que a contabilidade vai providenciar. O DBE, o registro ali da situação da entidade. O sexto passo é a documentação e os comprovantes, né, de endereço de onde vai funcionar a sede da instituição. Você precisa ter ali, no mínimo, um IPTU, onde vai funcionar pelo menos um escritório administrativo do seu projeto. E o sétimo passo é fazer constar no seu estatuto, bem delineado, quais são qual é seu público-alvo, projeto social, o objeto social que você vai atender ali dentro do seu projeto. Beleza? Então esses foram os 7 passos. E para não perder o fio da meada, deixa eu te explicar aqui uma diferença entre as nomenclaturas. Tatiana, afinal, eu sou instituição, eu sou organização, eu sou OSC, eu sou ONG, eu sou o quê? Bom, primeiro eu quero te dizer que ONG é um apelido horroroso. É como, pensa um apelido que você não gostava na escola. É o apelido das entidades do terceiro setor com o apelido de ONG, porque ONG significa organização não governamental. Isso não diz nada. Uma empresa é uma organização não governamental. Por isso, a Lei 13.019 de 2014 trouxe o apelido certo, Organização da Sociedade Civil. Tatiana, por que você está falando que é um apelido? Porque a natureza jurídica do terceiro setor, das entidades beneficentes, é associação privada sem fins lucrativos. Como assim natureza jurídica? É esse o nome que fica registrado no cartório, que fica no seu CNPJ, associação privada sem fins lucrativos, certo? E aí, uma vez que fica esse nome, aí com o tempo, algumas legislações foram trazendo alguns nomes substitutivos, mas não para substituir a natureza jurídica, mas para facilitar a comunicação, como, por exemplo, organização, instituição, entidade, ONG, que é horrível, OSC, Organização da Sociedade Civil, e por aí vai. Então, o nome correto, fala do jeito certo, é OSC, tá? Comparando aí com a situação, que eu gosto muito de fazer essa comparação, com o que acontece com o ser humano. Por exemplo, nós somos, né, da espécie Homo sapiens. Essa é a nossa natureza, Homo sapiens. Mas a gente tem apelidos para o ser humano, como pessoa, indivíduo, gente, tá? Então, é meio que isso que acontece aí com as instituições de natureza de associação privada sem finalidade lucrativa. E por último, quero que você tenha um bom processo, para você ter um bom processo de regularização da sua instituição. Não deixe de se reunir com as 7 pessoas que você selecionou, de validar bons objetivos, para que o seu caminho durante a execução do projeto e as próximas fases, que serão de registro nos órgãos competentes, a gente vai gravar um outro vídeo sobre isso. E agora, já tenho o meu CNPJ, o que eu faço? Nós vamos ter um outro vídeo sobre isso. E vamos ter também um vídeo muito esclarecedor sobre o documento mais importante que toda instituição do terceiro setor deveria saber de cor. Qual é esse documento? Eu vou te contar no próximo vídeo. Então é isso. Espero ter contribuído aí com o seu processo de regularização e com a sua ideia de fazer o bem nas comunidades que você vai atuar. Deus abençoe você e até o próximo vídeo da Cactus. Tchau, tchau!